Bom, aonde estávamos? Se você não assistiu os 2 primeiros vídeos, você perdeu primeiro uma introdução do que é a filosofia Docas Code. Te mostrei o link, né, da onde você vai acessar, por exemplo, o livro dessa filosofia. E aí falei dos pré-requisitos. Falamos no primeiro vídeo, mostramos, né, o passo a passo para usar comandos do terminal, comandos de Git, criamos o nosso usuário no GitHub, sincronizamos a nossa pasta local com uma pasta no GitHub e no último vídeo a gente simplesmente, mas é muita coisa, né? Por outro lado, aprendemos a sintaxe do Markdown. Isso aí. E aí eu vi que ele é poderosa, porque eu preciso de decorar 9 comandinhos, e esses 9 comandinhos vão ser suficientes para criar um site como esse, né? Que é o site aqui da MiAdapt, com posts onde você vai poder fazer documentações incríveis, que inclusive é o nome dessa apresentação que eu estou te fazendo, no seu trabalho, por exemplo. Ou então começar um novo projeto pessoal, né? Que esse é o meu caso, o caso da Rayane. A gente criou aqui a MiAdapt usando todos esses conceitos. Beleza, aonde nós paramos? Hoje nós não vamos fazer um site como esse, a gente vai fazer um site, mas para apresentações, usando essa biblioteca do Revue.js, né? E aí eu vou copiar parte dessa apresentação aqui para ficar de referência para vocês, e nós vamos fazer isso agora. Primeira coisa que eu recomendo, leia essa documentação. Se você tem dificuldade, se o inglês, por exemplo, é uma dificuldade, a gente sabe, né, que não é tão simples assim, deixa aí os comentários nesse vídeo, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, só lendo aqui, porque eu não vou entrar tanto em detalhes no Revue.js, eu vou entrar no básico, mas é um básico que vai te ajudar a continuar sozinho, né? Afinal de contas, você é um autodidata. Beleza. E eu estou aqui, né? A MiAdapt está aqui, tá para te ajudar nesse processo, para deixar a tecnologia ao alcance de todos, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos clonar o repositório do Revue.js na nossa máquina. Aí você fala, nossa, Gabriel, mas até agora você não falou do comando clone, né? Inclusive ele estava aqui, ó, o 101 do Git, e vocês nem reclamaram que eu não falei, né? Todo mundo já cansado, porque aquele vídeo ficou longo. Não tem problema, vamos falar desse negócio. O que é um clone, gente? Você vê que o Revue ele já dá aqui, ó, a página dele na internet. O que significa? Ele está usando o GitHub para compartilhar o código dele, isso é ótimo. Esse repositório está público, ou seja, qualquer um pode usar, não tem problema nenhum, faz parte da licença dele, né? Então se você entrar aqui, ele te fala que ele é livre para uso, né? Free of charge, e aí você lê isso aqui e você vai entender. Ou seja, podemos usar, não seremos presos ou multados. Mas para isso eu vou ter que trazer este repositório para a minha máquina. Eu consigo usar o código aberto de alguém de 2 maneiras. Eu consigo fazer um fork, que é por aqui, e aí na hora que eu crio um novo fork, ele cria uma cópia deste repositório na minha organização, por exemplo, miadapt.com. Se você criar MiAdapt, né? miadapt.com é o site. Se você criar um fork, ele vai criar uma cópia disso aí no seu usuário. Funciona? Funciona. Tem um problema o fork, eu vou mostrar para vocês agora. Vou criar um aqui, ó, Revue.js. Não vou criar no Gabriel, vou criar no MiAdapt. Eu vou criar o fork aqui. Qual que é o problema? A gente não vai ter os issues. Ele não habilita issues no repositório que é forcado. Por quê? Os issues estão lá no repositório original. Beleza. Isso para mim é um problema, porque se eu estou usando a filosofia Docas Code, e a gente viu aqui que eu preciso ter uma mistura de issues com o controle de versão, e eu estou fazendo isso para criar documentações no meu local de trabalho ou no meu projeto pessoal, eu preciso
ter issues funcionando no meu repositório, porque eu vou vincular esses issues ao trabalho que eu estou fazendo. Nós vimos isso no finalzinho da última aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar isso aqui, porque eu não preciso desse repositório, eu não quero deixar uma coisa que eu não vou usar aqui na minha organização. Até é bom que você vê como deleta um repositório. Muito cuidado, porque não tem volta e ele te avisa isso 1 milhão de vezes. Beleza. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer um clone, que é trazer este repositório para a minha máquina. Então eu vou pegar aqui, eu uso SSH, eu vou sair aqui, ó. É bom que a gente pratique um pouquinho. Deixa eu aumentar um pouco essa tela para os senhores. Tchum, tchum. Eu vou dar um CD, voltar uma pastinha anterior, porque eu coloco dentro de uma pasta Me Adapt todos os repositórios da organização Me Adapt. Beleza? Beleza. Então eu vou dar aqui um git clone e vou passar esse endereço que eu copiei. Ele vai copiar este projeto para minha máquina. Show de bola. Ótimo. E aí você vai ver o seguinte, porque eu quero esse repositório para usá-lo. Se eu entro dentro dele, já que eu clonei, ele criou uma pastinha ali que chama Review.js. Na verdade, vamos entrar aqui que eu vou fazer um negócio. Não é Reprex que eu quero, não, rapaz. Review.js. Você vê que ele está usando aqui uma branch master, que é antigamente, eu expliquei isso. Quem assistiu, acho que a primeira aula, sabe a diferença e por que a gente mudou para main. Mas se eu der aqui um git remote "-v", eu vou ver que ele está ligando este repositório para o repositório do Origin, que é o Review.js. Também não é isso que eu quero vincular ele à minha organização. Então nós teremos que fazer essas mudanças. A única coisa que eu quero mudar aqui é o seguinte, eu não gosto desse nome Review.js não, eu quero chamar ele de apresentações. Então, eu vou sair da pasta aqui, eu vou remover, só para vocês praticarem, o RM passando a flag -rf, ela apaga mesmo, você vai perder o seu projeto se você fizer isso sem atenção. E aí eu vou usar o git clone de novo, que eu poderia fazer de outro jeito, mas vou fazer aqui para te mostrar. Você pode usar o git clone e passar o novo nome que você quer aquela pasta, não Review.js, eu vou chamar de apresentações. Então ele está pegando todo aquele código e clonando ele dentro de uma pasta apresentações e não mais Review.js, ou seja, eu estou mudando o nome do repositório original. Eu vou entrar dentro dele, apresentar. E você podia chamar ele de qualquer coisa, Você podia chamar ele de batatinha. Deixa eu diminuir aqui um tiquinho. Beleza. Então, cara, se você está duvidando do que eu estou te falando, confere. Todas essas pastinhas aqui e arquivos estão aqui. O que é o GitHub? É como se ele fosse uma pasta dentro do seu Google Drive, dentro do seu Dropbox, dentro do seu OneDrive. Ou seja, ele está guardando os arquivos daquele projeto. E ele separa esses arquivos do que ele chama de repositório. Então, eu tenho uma organização que chama Me Adapt. Nós estamos trabalhando aqui provavelmente numa organização ou num usuário, tanto faz, chama vou passar vergonha falando esse nome aqui, não vou nem arriscar. Batatinha. Olha ali e pensa que você está vendo Batatinha. E ele tem vários repositórios. Um deles é o Review.js. Vamos ver todos? Parece que ele tomou um susto, coitado. Enfiou o dedo na tomada, o cabelo dele ali, como é que tá? Tá bom. Vamos lá. Simpático. Olha os repositórios dele aqui. O cara é fera. Show de bola. E isso acontece a mesma coisa aqui, Me Adapt. Temos vários repositórios. E aí, talvez alguns vocês não vão ver porque eles são privados, Então aqui os nossos acessos e por aí vai.
Bom, falamos um pouquinho disso. Eu tô com o repositório aqui no meu computador e eu quero compartilhar ele com o meu GitHub. Então eu vou criar um novo repositório aqui. Nós já fizemos isso na primeira aula. Vou chamar de apresentacões. Sempre o mesmo nome que eu estou usando, tá? Aqui do lado na minha pasta. Ele vai ficar público, todo mundo vai poder ver. Não vou acrescentar mais nada. Apresentacões e eu vou criar o repositório. Quando eu fiz isso, ele me dá uma série de orientações. Eu não vou precisar de fazer porque ele já começou aqui com o versionamento do nosso repositório original, por isso que eu consegui usar o git clone. Mas eu vou ter que tirar aqui, ó, o meu remote-v, eu vou ter que tirar esse origin dali. Então eu tenho que dar um git remote, rm de remove também, você vê que as coisas começam a se repetir. Origin. Ops. Origin. Beleza, git remove -v, ele não me dá nada. O que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui, ó, para ele adicionar o meu origin apontando para o meu repositório. Ó, ele ficou doido aqui. Beleza. Então, ops. É isso aqui que eu preciso de copiar. Vamos fazer aqui. Beleza. Então, se eu der um git remote -v, ele agora está apontando, né? Ele está sincronizando com o meu repositório, não lá com o nosso amigo. Também, eu não tenho direito, eu não tenho acesso àquele repositório lá. Então, se eu não tivesse feito isso e dado um git push origin main, ele ia me bloquear. Ele falou, ó, você não tem direito suficiente. Então, eu estou empurrando isso aqui agora para o meu... não. Main, é porque é o costume, né, de escrever main. A branch agora é a master. Vamos nos acostumar. E eu não posso mudar isso, porque senão vai dar uma zebra danado. Eu vou fazer duas sincronizações, né? Eu vou fazer uma sincronização com o repositório nosso e com o repositório dele. E por que com o repositório dele? Porque toda vez que ele atualizar o repositório dele, eu também quero atualizar o meu. Então eu vou sempre colocando o meu código em cima do dele, para pegar todas as mudanças que ele fez. Deixa ele aqui aberto, porque agora eu vou ter que criar outra vinculação que vai ser, vou copiar aqui, ó, o endereço dele, e aí eu vou falar o seguinte, git remote add upstream e o endereço. Ou seja, eu vou ter duas conexões, uma conexão com o apelido origin, que é o meu usuário, e uma conexão com o apelido upstream, que é o usuário aqui do próprio Review.js. Então, se eu der aqui um git remote -v, eu vejo que agora eu tenho o origin e o upstream. Qual que vai ser o fluxo de trabalho? Fiz uma apresentação, vou fazer um push para o meu repositório, para o origin. Quero pegar atualizações no repositório, porque ele corrigiu, ele melhorou, ele deixou o código dele, ele corrigiu bugs, né? Então, eu vou fazer um pull do repositório upstream. A gente pode ver isso na prática em vídeos futuros. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Beleza, Gabriel, mas como é que eu uso esse repositório? Cara, é o seguinte, neste mundo nada se cria, tudo se copia. Neste sentido, eu vou entrar aqui no na organização Automatiza MG, no repositório Automatizações, e vi como que eu resolvi este problema. E aqui, ó, eu já coloquei, eu já mudei o readme dele, né? A biblioteca, então dá uma lida nisso aí depois. Eu fiz um vídeo demonstrando, falei da instalação e eu estou usando o Docker. Então você tem que instalar o Docker aí na sua máquina também. Deixei aqui, inclusive, os links para instalação. Se você tiver alguma dificuldade, nos procure. Beleza? Eu instalei aqui uma biblioteca Python
para automatizar a construção aqui do nosso container. Ótimo. Então vamos fazer aqui a mesma coisa. Vou pegar aqui o meu requirements.txt. Ele tem duas bibliotecas. Eu vou criar aqui, ó, touch requirements.txt. Vou abrir ele ali no meu... O que esse trem tá aberto aqui? Podemos fechar isso aqui. Beleza. Vou abrir aqui o meu projeto STT. Vou fechar aqui o mostrando o Docker Code para me adapt. Não precisamos disso mais. Ok. E aqui no meu requirements.txt eu vou colocar a última versão do TaskPy, que é essa aqui. Entra no site aí, no PyProject, pyp.org, quer dizer. Aqui ele tem que estar igual. Eu vou criar um ambiente virtual Python, e aí por isso você tem que ter o Python instalado na sua máquina, né? Que eu vou criar com Python 3-m venv. Se você estiver no Windows é Python somente, não é Python 3. E ele vai criar uma pastinha dentro do nosso projeto chamada venv, que é o ambiente virtual Python. Então se eu der um ls-la aqui, diminuindo aqui um pouquinho, né? Ops. Você vê que ele construiu aqui o venv. Ctrl L, git status, ele, tem uma coisa interessante aqui, ó, no meu git-ignore, no git-ignore que vem do repositório, não tem nada prevendo ocultar, não traquear no Git um ambiente virtual Python, e a gente, em geral, não põe isso no Git. Então eu vou entrar aqui nesse site de git-ignore, e vou criar aqui um git-ignore para Python, para VS Code, Visual Studio, para Sublime, para Atom não tem, para... enfim, só isso aqui dá. Crio aqui, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, e aí quando eu coloco isso tudo no git-ignore, ó, git status, ele só me fala que eu mudei o git-ignore e que eu pus o requirements.txt. Aí, como a gente quer documentar o que a gente está fazendo, vamos usar aqui os nossos issues, né? Vamos ligar o trabalho a o que está sendo feito. Então eu achei um problema, né? Venv não está no ponto, vou até colocar aqui, ó, sintaxe markdown funciona aqui também, ó, ponto git ignore. Se eu já submeter esse issue, ó, olha que bonitinho que ficou. Vamos editar. Vamos explicar o problema. Ao clonar o repositório review.js, vou usar a sintaxe markdown para trazer o link dela aqui. Percebi que ele tem um arquivo .gitignore que não considera a pasta chamada venv. Acredito que é por este não ser um projeto Python. E aí se você vir aqui, ó, ele fala em algum lugar que é JavaScript, e até o nome dele fala, né? JS vem de JavaScript. Se a gente entrar no repositório aqui, inclusive, ó, JavaScript, beleza. E é necessário
fazer esta adaptação no arquivo em questão. Show de bola, a gente pode ficar aqui o dia todo relatando um problema, principalmente, quanto mais você colocar, é melhor, porque se não for você que for corrigir o problema, né? Então, vamos atrelar git add.gitignore, git status, ele ficou verdinho, git commit, adiciona venv no gitignore, adiciona também, aí quanto mais você escrever em todas as situações, gente, melhor. Outras situações para projetos Python, fix, que a gente está consertando o issue número 1. Fecha aqui, ó, volto para o meu terminal, git status, ok. Agora eu vou abrir outro issue aqui, que é o issue de rodar o servidor local. Por quê? Eu vou fazer a minha apresentação e eu quero ver localmente, né? Para isso, vou copiar o processo criado no repositório automatiza mg. Aqui, gente, eu já estou colocando a sintaxe de Markdown para vocês verem, né? Então, como que fica bonito. Se eu vier aqui no preview, ó, e se eu clicar aqui no automatiza mg, ele vai abrir o site do automatiza. Então, a sintaxe aqui está funcionando. Então, tudo que eu fizer da agora para frente, eu vou pôr se ou fixo issue 2. Então, pus a biblioteca taskpy, está relacionado com o serviço. Eu vou pôr aqui um arquivo pyproject.toml, que é esse arquivo aqui, ó. Então, touch, esse aqui. E vou pôr o conteúdo aqui dentro. Vocês precisam de saber ao certo o que é isso? Não, não precisa. Ok, eu vou querer só esse comando aqui, ó, que é o comando container com o help dele. Eu vou vir aqui, pyproject.tom, e aí eu faço todas as ligações que eu preciso. Você precisa de saber o que é isso aqui? Não. Você só precisa de saber o seguinte, que quando você ativar o seu ambiente virtual com source venv bin activate, no caso do Linux é esse jeito, no caso do Windows é o source venv scripts activate, você vai fazer a instalação daquela biblioteca que a gente pôs no requirements via pip install -r requirements.txt. Então ele vai instalar aqui, enquanto ele instala eu tomo um copo d'água. Porque você instalou, agora vai funcionar um comando aqui que chama task. Eu vou dar um list aqui, ele vai falar que tem um comando container, que ele starta o Docker para ver apresentações locais. Tá em inglês, né? Vamos passar para português? Liga, inicia, Docker, container e em um servidor local. Ok, na prática é o seguinte, Ctrl L para limpar, task container. Ele vai ligar aqui o meu servidor, ligando o servidor na porta 8001. Ó, tá funcionando. Então, se eu clicar aqui na porta 8001,
Ó, é nada. Já está funcionando as nossas apresentações. E aí eu posso levar isso para o GitHub e publicar usando o GitHub Pages. Beleza? Vamos só mudar uma coisa aqui, ligando na porta 8000. Como é que... Aqui, ó. Vou mudar para a porta 8000. Porta 8000. E aí isso aqui eu dou um Ctrl C para sair. E vou ligar de novo, ele vai falar que vai ligar na porta 8000. Eu vou voltar aqui para a porta 8000. F5. Ó, já está funcionando com a minha setinha. Beleza. E por que ele já está funcionando desse jeito? Porque ele tem aqui um arquivo que eu não lembro onde que está. A gente vai achar ele aqui agora. E que, esse index, não é esse index. Tá aqui em algum lugar e nós vamos achar. Mas eu não vou fazer. Será que está no exemplo? Não está no exemplo. Não está no CSS. Eu vou achar isso daqui a pouco, mas vou preferir passar isso para o próximo vídeo, porque aí sim nós vamos falar de Docker as Code, porque eu vou fazer as mudanças que precisam aqui no repositório junto com vocês, e aí a gente pode se preocupar só com escrever a nossa apresentação. Beleza? Espero que vocês estejam gostando. Entrem no site do meadapt.com para ler os nossos posts, em especial, já que a gente está falando de GitHub, esse aqui, ó, pare tudo o que está fazendo e vem conhecer o GitHub. Você está vendo o que eu escrevi aqui na prática. Um abraço, tudo de bom, fui!